Leonardo Silveira, o influente proprietário de uma prestigiada rede de hotéis, vivia uma rotina pautada pela lógica e pelo trabalho incessante, raramente retornando à sua mansão antes do anoitecer. Contudo, em uma tarde marcada por um pressentimento inexplicável, ele decidiu quebrar o protocolo e voltar para casa mais cedo, sem imaginar que aquele desvio no trajeto mudaria o curso de sua história. Ao estacionar, o silêncio costumeiro da vizinhança foi substituído por vozes carregadas de tensão vindas de sua sala de estar. O que Leonardo presenciou ao cruzar o umbral da porta principal não foi apenas uma discussão doméstica, mas a revelação de uma dinâmica cruel que ocorria sob seu teto, escondida por trás de aparências bem mantidas. Sua esposa, Cíntia, estava em um estado de fúria descontrolada, despejando palavras rudes sobre Dona Marta, a mãe de Leonardo, que apenas tentava manter sua dignidade diante das humilhações. No entanto, o elemento mais surpreendente da cena era Beatriz Costa, a faxineira contratada há poucos dias, que se posicionava fisicamente entre as duas mulheres. Com uma postura que emanava uma autoridade inesperada, Beatriz não agia como uma subordinada intimidada, mas como um escudo protetor. Quando a tensão atingiu o ápice, a voz firme da funcionária ecoou pelo recinto: "Não vou permitir que a senhora fale assim com ela." Aquela declaração não era apenas um ato de insubordinação, mas um manifesto de princípios que paralisou Leonardo na entrada. Cíntia, acostumada a ter o controle absoluto da casa e a silenciar qualquer oposição com seu temperamento explosivo, reagiu com desdém e choque. Ela não conseguia conceber que alguém em uma posição de serviço ousasse desafiar sua autoridade em favor de sua sogra. Com o rosto avermelhado de raiva e o dedo apontado para a funcionária, Cíntia gritou: "Você esqueceu seu lugar aqui. Não passo por isso de uma empregada. Você não tem o direito de se meter nos assuntos desta família." Para a esposa de Leonardo, a hierarquia social deveria ditar o silêncio de Beatriz, independentemente da injustiça que estivesse ocorrendo diante de seus olhos. Beatriz, no entanto, não recuou um único centímetro. Pelo contrário, ela parecia crescer diante do confronto, mantendo uma calma que contrastava drasticamente com o descontrole de Cíntia. Com um olhar inabalável, ela defendeu a vulnerabilidade de Dona Marta, que havia apenas cometido o erro trivial de derramar suco no tapete devido à sua idade avançada. A resposta de Beatriz foi direta e carregada de uma sensibilidade que Leonardo raramente via em seu círculo social: "E a senhora não tem o direito de humilhar uma pessoa da idade de Dona Marta por ela ter derramado um pouco de suco no tapete. Foi um acidente. Qualquer pessoa pode derramar algo sem querer." A discussão continuou a escalar, e Cíntia, sentindo-se desafiada em seu próprio território, tentou usar o poder financeiro de Leonardo como arma de intimidação. Ela acreditava que o salário pago por seu marido deveria comprar não apenas a força de trabalho de Beatriz, mas também sua conivência com o abuso emocional que Dona Marta sofria diariamente. Em um tom ameaçador, ela disparou: "Meu filho está pagando seu salário para você limpar esta casa, não para dar opiniões. Se não gosta das regras aqui, pode pegar suas coisas e ir embora agora mesmo." Cíntia ainda não havia notado a presença do marido, que permanecia imóvel, absorvendo cada detalhe daquela revelação sombria. Ignorando as ameaças de demissão, Beatriz manteve seu foco na proteção da idosa. Ela demonstrou um conhecimento profundo sobre as limitações físicas de Dona Marta, algo que nem mesmo Leonardo, em sua correria empresarial, havia parado para observar com clareza. Ao notar a fragilidade das mãos da senhora, Beatriz explicou com compaixão: "Dona Marta não fez nada que justifique esse tratamento. Ela apenas tentava se servir de suco e o copo escorregou de suas mãos. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Suas mãos já não são mais firmes como antes." Essa observação técnica e empática plantou uma semente de dúvida na mente de Leonardo sobre quem Beatriz realmente era. Cíntia, percebendo que a faxineira parecia saber demais para alguém que estava na casa há apenas uma semana, questionou a origem daquele vínculo repentino. Ela não aceitava que uma estranha pudesse ter mais afinidade e respeito por sua sogra do que ela mesma, que fazia parte da família há 2 anos. Com desconfiança, ela indagou: "Como você pode saber isso? Você mal conhece essa mulher." A pergunta de Cíntia buscava deslegitimar a defesa de Beatriz, tentando reduzir sua atitude a uma intromissão infundada, sem saber que estava prestes a ser confrontada com a verdade sobre seu próprio caráter.
A resposta de Beatriz foi um golpe certeiro na futilidade e na falta de empatia que dominavam o ambiente. Ela não precisou de anos para entender quem era a vítima e quem era o agressor naquela casa. Com uma sabedoria que transcendia seu uniforme de trabalho, ela rebateu: "Eu observei durante esta semana. É normal que pessoas mais experientes tenham menos firmeza nas mãos. Não é culpa de ninguém, é apenas a vida." Beatriz olhou para Dona Marta, e Leonardo percebeu uma troca de olhares que sugeria uma cumplicidade profunda, baseada no reconhecimento mútuo de humanidade, algo que o luxo da mansão não conseguia comprar. Dona Marta, sentindo-se finalmente apoiada, tentou apaziguar os ânimos com sua voz suave, reforçando que o incidente com o suco não justificava o caos instalado. Mas Cíntia, em sua arrogância, revelou sua verdadeira face, reclamando que a presença da sogra atrapalhava sua vida social e a estética da casa. Foi quando Beatriz, com uma indignação genuína, encerrou o debate com uma frase que desmascarou a superficialidade da patroa: "Uma semana." Às vezes uma semana é suficiente para reconhecer o caráter de uma pessoa. Especialmente quando você sabe observar os detalhes certos. Leonardo, finalmente saindo das sombras, percebeu que a simples faxineira era, na verdade, a única pessoa com nobreza de espírito naquela sala. O confronto revelou a Leonardo que sua vida estava construída sobre alicerces frágeis de aparências. A coragem de Beatriz em arriscar seu emprego para proteger uma idosa indefesa contrastava com a crueldade de sua esposa. O segredo incrível de Beatriz não era apenas sua identidade ou passado, mas sua integridade inegociável. Ao descobrir a verdade sobre o sofrimento de sua mãe e a farsa de seu casamento, Leonardo compreendeu que a vida estava lhe dando uma segunda chance de fazer o que é certo. Ele não viu apenas uma funcionária enfrentando a patroa, ele viu o amor verdadeiro e a justiça se manifestarem através de alguém que todos consideravam invisível, transformando seu destino para sempre. Leonardo sentiu que as palavras de Beatriz carregavam camadas de significado que ele ainda não conseguia decifrar, despertando uma curiosidade inquietante. Diante do deboche de Cíntia, que questionava o que uma simples funcionária poderia notar, Beatriz não recuou e expôs a rotina de silenciamento de Dona Marta. Com uma calma cortante, ela revelou: "O fato de que Dona Marta sempre espera você sair do cômodo antes de se servir de qualquer coisa. O fato de que ela sempre limpa qualquer pequena gota que possa derramar, mesmo antes de qualquer pessoa notar, e o fato de que ela nunca reclama, mesmo quando é tratada de forma injusta." Esse desabafo trouxe um silêncio ensurdecedor à sala, enquanto a máscara de perfeição de Cíntia começava a ruir diante da verdade nua e crua. Pela primeira vez em anos, Leonardo viu sua esposa perder a voz, abrindo e fechando a boca sem encontrar uma defesa para sua própria crueldade. O momento de tensão foi interrompido por Dona Marta, que, emocionada, estendeu a mão para a faxineira em um gesto de profunda gratidão. Ao segurar a mão da idosa, Beatriz demonstrou uma delicadeza que tocou o coração de Leonardo, mas o que se seguiu transformou sua confusão em choque absoluto. Com os olhos fixos na jovem, a idosa sussurrou: "Obrigada, querida. Fazia muito tempo que alguém não me defendia assim. Eu conheço você. Eu sei quem você é." O pavor cruzou o rosto de Beatriz, substituindo a confiança de antes por um desejo nítido de fuga, enquanto ela tentava desviar do reconhecimento. Ela tentou argumentar que a patroa deveria estar confusa devido à idade, mas Dona Marta apertou sua mão com uma lucidez renovada e implacável. Com a autoridade de quem guardou uma certeza por anos, a idosa declarou: "Não estou confusa. Nunca estive tão lúcida em minha vida. Eu sei exatamente quem você é, minha querida, e sei por que está aqui." Leonardo sentiu o coração acelerar, percebendo que segredos vitais estavam sendo desenterrados em sua própria sala de estar. Sentindo-se acuada pela revelação iminente, Beatriz tentou se desvencilhar do momento, murmurando que precisava continuar suas tarefas domésticas para evitar o confronto direto. No entanto, Dona Marta não estava disposta a deixar a verdade escapar novamente por entre seus dedos. Com uma firmeza que silenciou até o burburinho do vento lá fora, ela impediu a partida da jovem: "Não. Você não vai fugir de mim novamente, não. Depois de todos esses anos procurando por você." Foi nesse instante que Leonardo deu um passo à frente, revelando sua presença e interrompendo o círculo de segredos entre as três mulheres. "Cíntia,
em um reflexo de autopreservação, tentou mudar o tom da conversa imediatamente, colocando um sorriso plástico no rosto ao notar o marido. Ela tentou minimizar o conflito, fingindo que estavam apenas organizando a rotina da casa, mas Leonardo não se deixou enganar pela encenação. Com os olhos fixos em Beatriz, ele sentiu uma conexão estranha e familiar, algo que parecia vir de uma vida passada que ele não conseguia acessar totalmente. Ele questionou a esposa com frieza, conversando. Foi isso que eu ouvi quando cheguei. Uma conversa. O constrangimento tornou-se palpável, e a mentira de Cíntia dissolveu-se no ar pesado da mansão. Dona Marta, aproveitando a chegada do filho, levantou-se com o apoio de Beatriz para fazer a revelação que mudaria a estrutura daquela família. Ela ignorou os protestos silenciosos da funcionária e olhou para Leonardo com um sorriso carregado de emoção e alívio. Com a voz embargada, ela preparou o terreno para o resgate de uma memória perdida. Leonardo, meu filho, chegou na hora certa. Há algo muito importante que preciso te contar sobre esta jovem. Eu conheço essa mulher de algum lugar, Leonardo, e tenho certeza de que você também conhece. As palavras ecoaram como um trovão, fazendo o mundo de Leonardo balançar. Embora Leonardo estivesse certo de que só conhecera Beatriz na semana anterior através da contratação de Cíntia, a determinação de sua mãe o forçou a mergulhar em suas próprias lembranças. Dona Marta começou a descrever uma cena de muitos anos atrás, trazendo à tona detalhes de uma noite chuvosa e um carro esportivo que ele ganhará do pai aos 22 anos. Ao ouvir a descrição, Leonardo sentiu uma porta trancada em sua mente sendo forçada, enquanto Beatriz implorava em voz baixa, Dona Marta, por favor. A senhora não precisa. A angústia na voz da moça era um sinal claro de que o passado era doloroso demais para ser revisitado. Ignorando o desconforto da jovem, Dona Marta reafirmou que a verdade era um direito do filho e um reconhecimento necessário para quem tanto sacrificou no anonimato. Cíntia, agora visivelmente nervosa e excluída daquela conexão profunda, exigiu saber do que se tratava aquela história absurda. A sogra, então, olhou para Nora com uma frieza cortante, revelando o abismo que existia entre elas. Estou falando sobre a noite em que meu filho quase morreu, Cíntia, e sobre a pessoa que salvou a vida dele. Nesse momento, as pernas de Leonardo fraquejaram enquanto fantasmas de metal retorcido surgiam em sua mente. As memórias do acidente, que antes eram apenas lacunas de dor e buracos negros em sua consciência, começaram a ganhar contornos reais sob a luz daquela revelação. Dona Marta descreveu o estado crítico em que o filho chegou ao hospital, com traumatismo e perda excessiva de sangue, lembrando que os médicos mal acreditavam em sua sobrevivência. Enquanto ela falava, Beatriz permanecia imóvel, com as mãos tremendo, presa entre o passado e o presente. Leonardo fechou os olhos, tentando visualizar o rosto de quem o retirara dos escombros naquela noite de chuva torrencial, antes que tudo escurecesse. O impacto da descoberta trouxe a Leonardo a percepção de que sua nova faxineira era, na verdade, o anjo da guarda que ele nunca pôde agradecer. O destino havia colocado Beatriz em sua casa não por acaso, mas como uma prova final de caráter e uma oportunidade de redenção. Olhando para a mulher que agora limpava seu chão, Leonardo viu a heroína que carregara seu corpo ferido quando ninguém mais estava lá. A verdade sobre Beatriz era o segredo que finalmente libertaria Dona Marta das garras de Cíntia e daria a Leonardo a chance de reconstruir sua vida sobre a base do amor verdadeiro e da gratidão. A memória de Leonardo, antes fragmentada e nublada, começou a ser restaurada pelas palavras incisivas de sua mãe, que revelavam uma realidade paralela àquela que ele vivia. Dona Marta, com o olhar fixo em Beatriz, trouxe à tona a figura de uma médica brilhante que, anos atrás, lutara incansavelmente para estabilizá-lo após o terrível acidente. A revelação de que a atual faxineira era, na verdade, a especialista em trauma responsável por sua sobrevivência, caiu sobre a sala como um peso esmagador. Leonardo, em choque, tentava conciliar a imagem da mulher que limpava seu chão com a da profissional de reputação impecável descrita por sua mãe, uma médica. Mas Beatriz. Ela era uma das médicas mais respeitadas do Hospital Santa Clara, especialista em trauma. O relato de Dona Marta não parou na competência profissional de Beatriz, ele mergulhou na tragédia que destruiu sua carreira. A idosa explicou que a jovem médica perdeu tudo, sua licença, sua reputação e seus sonhos, devido a uma acusação falsa de negligência.
Beatriz, visivelmente abalada e tentando proteger o que restava de sua privacidade, implorou para que a história não fosse levada adiante, mas a verdade precisava de ar para respirar. Em um sussurro carregado de dor, ela tentou interromper a narrativa. Dona Marta, por favor. Não precisa contar essa parte. Às vezes a vida nos obriga a recomeçar do zero e precisamos aceitar qualquer trabalho para sobreviver. Cíntia, sentindo o cerco se fechar, tentou deslegitimar a história com um riso nervoso, classificando a situação como ridícula e implausível. No entanto, o olhar de dor profunda nos olhos de Beatriz confirmava cada palavra dita pela matriarca. Leonardo, sentindo uma conexão profunda despertar, começou a compreender a magnitude do sacrifício e da injustiça que aquela mulher havia sofrido. Ele olhou para ela, não mais como um patrão, mas como alguém que reconhece sua própria existência no esforço alheio, e disse com a voz embargada: Você salvou minha vida. Eu fiz meu trabalho. Era isso que eu jurei fazer quando me formei. Dona Marta interveio com veemência, recusando-se a deixar que a humildade de Beatriz diminuísse seu ato heróico. Ela lembrou que, enquanto outros médicos desistiam e aceitavam o pior diagnóstico, Beatriz insistiu, lutando pela vida de Leonardo como se fosse um de seus entes queridos. A idosa revelou que passou anos procurando pela médica para expressar sua gratidão e contar ao filho a verdade, mas Beatriz havia desaparecido para fugir da dor da injustiça. Com uma tristeza antiga, Beatriz explicou seu sumiço: eu tive que desaparecer. Depois da acusação, depois de perder tudo, eu não conseguia ficar na mesma cidade. Era doloroso demais. A investigação de Leonardo sobre a tal acusação revelou que Beatriz fora usada como bode expiatório pela morte de um paciente, sob a alegação de um erro de medicação que nunca ocorrerá. Dona Marta, demonstrando uma lucidez e determinação impressionantes, afirmou ter provas de que sua antiga salvadora fora incriminada injustamente por alguém interessado no desfecho fatal daquele paciente. Cíntia, cujo interesse pela conversa tornara-se suspeitamente defensivo, questionou como a sogra poderia ter tanta certeza, recebendo uma resposta que fez o chão tremer sob seus pés. Porque eu conheço o caráter de quem salvou meu filho e porque descobri que a verdadeira culpada era outra pessoa. O clima na sala tornou-se asfixiante quando Dona Marta direcionou seu olhar acusador para Cíntia, sugerindo que o passado da nora guardava segredos muito mais obscuros do que Leonardo jamais imaginara. A idosa indicou que o verdadeiro culpado era alguém próximo ao paciente da época, alguém que usara Beatriz para encobrir seus próprios crimes. Cíntia, recuando como se tivesse sido atingida fisicamente, tentou negar qualquer conhecimento prévio sobre a funcionária, mas Dona Marta não recuou. Não conhecia. Tem certeza disso, Cíntia? O tipo de pergunta que uma sogra faz quando descobre que sua nora não é quem diz ser. A revelação final foi a mais devastadora para o casamento de Leonardo. Cíntia não era a modelo que fingia ser, mas uma mulher que utilizara múltiplos nomes falsos nos últimos anos para ocultar sua verdadeira identidade. Enquanto Cíntia entrava em pânico, classificando as afirmações como loucuras, Leonardo já não conseguia mais ouvir suas justificativas. Seu foco estava inteiramente em Beatriz, processando o fato de que ela estava ali, sendo humilhada pela mesma mulher que possivelmente arruinara sua vida. Ele concluiu em voz alta o que seu coração já sabia: você realmente salvou minha vida. Sim. E você perdeu tudo por causa de uma mentira. Lágrimas de alívio e tristeza começaram a rolar pelo rosto de Beatriz, sendo a única resposta necessária para confirmar a tragédia de sua trajetória. Leonardo, agora com uma clareza gelada, virou-se para a esposa, que já se aproximava da porta em uma tentativa desesperada de fuga. Ele a confrontou com uma autoridade que nunca havia usado antes, deixando claro que o teatro de mentiras havia chegado ao fim. Com desprezo pelo engano que viverá, ele sentenciou o futuro do relacionamento: nós vamos ter uma conversa muito séria, você e eu. Eu acredito em minha mãe e agora me lembro de você, Beatriz. A memória de Leonardo finalmente se completou ao olhar profundamente nos olhos de Beatriz. Ele reconheceu aquele olhar como a primeira imagem que viu ao despertar do coma no hospital. Aqueles olhos, que antes eram apenas uma lembrança difusa de uma noite chuvosa, agora representavam sua segunda chance na vida e a verdade que ele tanto buscava. Dona Marta, assistindo ao reencontro comovente, sorriu através de suas próprias lágrimas, sentindo que sua missão de justiça fora finalmente cumprida.
Com o coração transbordando, ela sussurrou. Com um respeito renovado e a promessa de que nada voltaria a ser como antes, ele estendeu a mão para aquela que sacrificará tudo por estranhos. Em um pedido sincero que encerrava um ciclo de dor e iniciava um de redenção, ele disse baixinho: perdoe-me. Leonardo aproximou-se de Beatriz com uma expressão de remorso que transparecia em cada traço de seu rosto, sentindo o peso da injustiça que permitirá florescer sob seu próprio teto. Ele percebeu que sua negligência em relação aos detalhes da vida doméstica havia custado caro àquela mulher, que um dia fora sua salvadora. Com a voz embargada, ele tentou expressar a profundidade de seu arrependimento. Perdoe-me por esquecer. Perdoe-me por não ter procurado você e perdoe-me por deixar que fosse tratada dessa forma em minha própria casa. Beatriz, demonstrando uma nobreza de espírito que contrastava com o ambiente hostil, respondeu que ele não tinha como saber da verdade, mas Leonardo estava decidido a não permitir que a mentira continuasse a ditar o futuro de nenhum deles. A determinação de Leonardo voltou-se então para Cíntia, que parecia encolher-se contra a parede, perdendo a postura altiva que sempre a caracterizou. O empresário, agora agindo com a precisão de quem lidera grandes negócios, questionou a identidade da mulher com quem dividira a vida nos últimos 2 anos. A pergunta de Leonardo ecoou pela sala como uma sentença de morte, enquanto Cíntia tentava, desesperadamente, manter o controle da situação. Quem você realmente é? A resposta dela foi uma risada nervosa e uma tentativa fútil de desviar o foco, alegando que o tempo de casamento deveria ser prova suficiente de quem ela era. Mas Leonardo já não via a esposa, e sim uma estranha habilidosa na arte do fingimento. Cíntia tentou uma última cartada emocional, aproximando-se de Leonardo e tocando seu peito com um carinho que agora parecia gélido e calculado. Ela tentou rotular as revelações de Dona Marta e Beatriz como meras fantasias, percebendo que a negação total não funcionaria mais. Cíntia mudou de tática, admitindo que não fora completamente honesta, mas tentando minimizar o impacto da revelação. Está bem. Talvez eu não tenha sido completamente honesta sobre alguns aspectos do meu passado, mas isso não muda nada entre nós, Leonardo. Leonardo sentiu o impacto daquela admissão como um soco físico. O mundo de certezas que construíra estava desmoronando. Ele exigiu saber quais eram esses aspectos, e Cíntia, lançando um olhar de puro ódio para Beatriz, confessou que ambas haviam trabalhado no mesmo hospital anos atrás. A revelação de que sua esposa fora enfermeira sob o nome de Carla Medeiros deixou Leonardo em um estado de confusão mental profunda. Beatriz, encorajada pelo olhar de Dona Marta, decidiu que era hora de expor a conexão que destruíra sua vida. Não exatamente. Eu a conheci por causa do caso que destruiu minha carreira. Na época, ela usava o nome de Carla Medeiros. A mente de Leonardo girava enquanto tentava entender por que sua esposa inventara uma carreira de modelo para esconder seu passado na saúde. Cíntia tentou justificar o segredo como uma forma de esquecer um período difícil de sua vida, mas Beatriz trouxe à tona a razão real daquele trauma. Cíntia fora a principal testemunha contra ela no processo de negligência médica. O silêncio que se seguiu foi devastador, preenchido apenas pelo som da respiração pesada de Leonardo, que agora olhava para a esposa buscando uma faísca de verdade. Cíntia. Eu apenas disse a verdade. Eu testemunhei sobre o que vi. A tensão atingiu o ponto de ebulição quando Cíntia, em um ato de desespero, reafirmou ter visto Beatriz administrar o medicamento errado a um paciente. Beatriz, perdendo a compostura pela primeira vez, explodiu em indignação, acusando a ex-colega de saber que tudo aquilo era uma mentira fabricada. O confronto verbal entre a ex-médica e a ex-enfermeira transformou a sala em um tribunal improvisado. Cíntia gritou, apontando o dedo: eu vi você matar um homem por incompetência. Foi o limite para Leonardo, que não suportava mais as acusações cruzadas sem uma explicação detalhada. Com uma voz que ecoou como um trovão, Leonardo exigiu que os fatos fossem apresentados minuciosamente. Beatriz, recompondo-se e secando as lágrimas, começou a narrar os eventos que cercaram a morte de um paciente chamado Sr. Augusto Pereira, que estava em estado crítico após um infarto. Enquanto Beatriz descrevia a noite do incidente, Leonardo observava a rigidez física de Cíntia, que parecia uma estátua de gelo prestes a rachar. Beatriz detalhou o momento em que encontrou a então Carla saindo do quarto do paciente. Basta. Alguém vai me explicar agora e detalhadamente o que realmente aconteceu naquele hospital.
A narrativa de Beatriz tornou-se técnica e precisa, revelando que ela vira Cíntia substituir uma ampola de medicação momentos antes de o paciente sofrer uma reação alérgica fatal. Cíntia tentou se defender dizendo que estava apenas cumprindo sua obrigação de checar os sinais vitais, mas a acusação de Beatriz era específica e contundente. Leonardo sentiu um frio na espinha ao perceber que a mulher com quem dormia poderia ter sido capaz de um ato tão sinistro para incriminar uma colega. Você estava trocando a medicação dele. Vi você substituir uma ampola por outra. Isso é ridículo. O mistério sobre o porquê de uma enfermeira cometer tal ato e por que uma médica brilhante terminara como faxineira estava prestes a ser totalmente desvendado. Leonardo percebeu que a presença de Beatriz em sua casa não era apenas uma coincidência do destino, mas o resultado de uma busca silenciosa de sua mãe por justiça. Enquanto o passado emergia com toda a sua brutalidade, Leonardo compreendeu que sua vida nunca mais voltaria ao que era, e que a verdadeira coragem estava na mulher que, mesmo perdendo tudo, manteve sua integridade. Alguém havia administrado um medicamento ao qual ele era alérgico. Leonardo sentiu o impacto da tragédia enquanto Beatriz narrava os últimos momentos do Sr. Augusto Pereira. A ex-médica explicou que, apesar de todos os esforços para reverter a reação alérgica, o paciente faleceu em 20 minutos, selando o destino de sua carreira com base no depoimento mentiroso de Cíntia. A esposa de Leonardo, mantendo o queixo erguido de forma desafiadora, confirmou que testemunhara contra a médica e que faria tudo novamente, mas sua segurança vacilou quando o marido exigiu uma resposta direta sobre o que ela realmente vira. Mas é verdade que você viu Beatriz administrar o medicamento errado. Eu vi o que vi. Isso não é uma resposta. A explosão emocional de Leonardo revelou sua indignação ao perceber que sua própria esposa estava sendo interrogada por ter destruído a vida de quem o salvara. Cíntia tentou desqualificar Beatriz, chamando-a de estranha e afirmando que ela merecera perder a carreira por matar um homem. Foi então que Dona Marta, com uma força que ninguém esperava, interrompeu a acusação com um grito de basta. Caminhando até uma gaveta, a matriarca anunciou que possuía as provas definitivas sobre a morte do paciente, fazendo Cíntia empalidecer instantaneamente diante da revelação: ela não matou homem algum. Porque eu tenho a prova de quem realmente matou o Sr. Augusto Pereira. Dona Marta revelou que, na época do acidente de Leonardo, contratou um investigador particular para entender como uma médica tão dedicada poderia ser acusada de negligência. O dossiê guardado por anos revelou que o Sr. Augusto possuía um seguro de vida generoso, cuja beneficiária era sua própria esposa, uma enfermeira chamada Carla Medeiros. Leonardo sentiu o mundo girar ao ver as fotos de Cíntia, mais jovem, abraçada ao homem falecido. A constatação terrível de que sua esposa era viúva do paciente e a verdadeira assassina emergiu com uma clareza horrorosa: você era casada com ele. Você matou seu próprio marido e culpou Beatriz. A negação de Cíntia tornou-se inútil diante dos documentos que comprovavam a falsificação de registros médicos e a alteração da medicação administrada. Beatriz, ao ouvir a verdade, desabou em uma cadeira, libertando-se de anos de culpa por um erro que nunca cometera. Leonardo, movido por um impulso de proteção e justiça, segurou as mãos da ex-médica e garantiu que ela fora vítima de uma criminosa calculista. Ele impediu que Cíntia saísse da sala, exigindo explicações sobre o casamento deles, sem imaginar que a resposta revelaria uma crueldade ainda maior: você não vai sair daqui até explicar tudo, até admitir o que fez com Beatriz e até me explicar por que se casou comigo. A máscara de Cíntia caiu definitivamente, dando lugar a um sorriso genuinamente cruel que gelou o sangue de todos os presentes. Sem qualquer traço de arrependimento, ela confessou que seu interesse em Leonardo era puramente financeiro, aproveitando-se de sua suposta ingenuidade para repetir o crime que cometera. O silêncio absoluto que se seguiu à confissão foi quebrado pela risada gélida de Cíntia, que zombou do marido mencionando os acidentes que costumam acontecer com quem possui seguros generosos. Leonardo, trêmulo e em estado de choque, mal conseguia processar que compartilhara sua vida com uma assassina em série. Cíntia apontou para Beatriz com desprezo, culpando a bruxa intrometida por estragar seus planos, antes de sair correndo da sala em direção ao andar superior. A urgência de Dona Marta para chamar a polícia mal foi ouvida por Leonardo, que permanecia paralisado pela magnitude da traição. Você está confessando que planejava me matar.
Estava planejando, até essa bruxa intrometida aparecer e estragar tudo. Enquanto o som de gavetas sendo abertas violentamente coava do andar de cima, Leonardo e as duas mulheres tentavam entender o próximo passo da criminosa. Beatriz levantou-se, preocupada com o que Cíntia estaria buscando, enquanto Leonardo observava da janela que o carro dela ainda permanecia na garagem, indicando que ela não pretendia fugir imediatamente. A quietude que se seguiu ao barulho de buscas desesperadas trouxe um pressentimento sombrio a Dona Marta. Leonardo, ainda tentando despertar do transe, murmurou para si mesmo sobre a monstruosidade da mulher que amara. Ela confessou. Ela realmente confessou que matou o primeiro marido e planejava me matar também. Dona Marta tentou desesperadamente tirar o filho do estado de letargia, enfatizando que Cíntia era extremamente perigosa e que cada segundo contava. No entanto, a mansão parecia ter se tornado um labirinto de incertezas. O silêncio pesado foi finalmente interrompido pelo som de passos descendo a escada, mas desta vez o ritmo era diferente, mais lento, mais deliberado e carregado de uma intenção sinistra. Leonardo percebeu que o pânico de sua esposa havia sido substituído por uma frieza letal, mudando completamente a atmosfera da casa. O que ela está fazendo lá em cima? Ainda está aqui. Isso me preocupa mais do que se ela tivesse fugido. Quando Cíntia reapareceu na porta da sala, a transformação era completa. Não havia mais rastro da mulher sedutora ou da esposa preocupada, apenas a face de uma predadora acuada que decidirá atacar. O sangue de Leonardo gelou ao ver a arma que ela agora empunhava, percebendo que o segredo incrível da faxineira havia desencadeado uma sucessão de eventos que colocava a vida de todos em risco imediato. A segurança que Cíntia exibia agora era a de quem não tinha mais nada a perder e estava pronta para eliminar qualquer obstáculo à sua liberdade. Vocês acham que são muito espertos, não é? O confronto final estava prestes a atingir seu ápice, unindo o passado médico de Beatriz, a sabedoria de Dona Marta e a nova consciência de Leonardo em uma luta pela sobrevivência. O destino, que trouxera a salvadora de Leonardo de volta para sua casa sob o disfarce de uma faxineira, agora exigia dele uma coragem que superasse seu trauma anterior. Ele olhou para Beatriz, a mulher que o salvara uma vez, e soube que precisaria ser o herói daquela situação para garantir que a justiça finalmente prevalecesse sobre a maldade de Cíntia. A verdade precisa vir à tona, Beatriz. Você sofreu demais por algo que não fez. A atmosfera na mansão tornou-se asfixiante quando Cíntia, revelando uma face de frieza aterrorizante, decidiu jogar sua última carta. Leonardo tentou manter a autoridade, declarando que a farsa havia terminado e que a polícia seria acionada para que ela respondesse por seus crimes, mas a assassina apenas riu. Com um olhar carregado de escárnio, ela debochou da ingenuidade do marido, revelando que já havia se preparado para aquela possibilidade. Foi então que, retirando as mãos de trás das costas, ela exibiu uma pequena seringa médica, transformando o ambiente em uma cena de perigo iminente. Leonardo tentou confrontá-la. Cíntia, acabou. Nós sabemos a verdade. Vamos chamar a polícia e você vai responder pelos seus crimes. Beatriz, com seu olhar clínico, reconheceu instantaneamente a ameaça e gritou para que Leonardo se afastasse, mas Cíntia bloqueou a saída com agilidade. Brandindo a seringa como uma arma letal, ela explicou seu plano perverso, causar uma tragédia que pareceria um erro médico acidental. Sua intenção era injetar uma substância fatal e culpar novamente a ex-médica, criando uma narrativa de vingança que a polícia aceitaria sem questionar. Com um sorriso malicioso, ela detalhou o destino que planejava para os presentes. Ninguém vai sair daqui até resolvermos algumas coisas. Algo que vai fazer com que esta conversa termine de forma definitiva. O plano de Cíntia era ainda mais audacioso e destrutivo do que Leonardo poderia imaginar. Enquanto eles conversavam no andar de baixo, ela havia incendiado o quarto de Dona Marta para destruir todas as evidências físicas colhidas pelo investigador particular. O cheiro de fumaça começou a invadir a sala, confirmando que os documentos estavam sendo consumidos pelas chamas. Leonardo, incrédulo com a insanidade da esposa, ouviu-a descrever a seringa como contendo uma dose letal de insulina, suficiente para encerrar uma vida em instantes. Diante do horror, ele exclamou: "Você está completamente insana." Insana ou apenas muito inteligente. No momento em que a esperança parecia se esvair entre a fumaça e a ameaça da agulha, uma voz masculina surgiu na entrada da sala, trazendo um alívio inesperado. O doutor.
Paulo Henrique, médico da família e amigo de longa data, apareceu com o celular em punho, revelando que fora chamado por Leonardo e que chegará a tempo de registrar tudo. Com uma calma profissional, ele informou que estava gravando a confissão completa de Cíntia, ou melhor, de Carla Medeiros, desde que cruzaram o umbral da porta. O médico confrontou a vilã diretamente: temos sua confissão completa, Cíntia, ou devo dizer, Carla Medeiros. A máscara de controle de Cíntia finalmente se estilhaçou, dando lugar a um desespero trêmulo. Ela tentou argumentar que gravações não substituíam provas físicas, mas o Dr. Paulo revelou que suas próprias investigações haviam descoberto o rastro financeiro deixado pelo seguro de vida de Augusto Pereira. Dona Marta, demonstrando que sua cautela superava a astúcia da nora, revelou o golpe de mestre: ela não guardava as provas apenas em seu quarto. Com um sorriso de vitória, a idosa explicou que existiam cópias seguras em bancos e com advogados, tornando o incêndio um esforço inútil. Sabe, Marta, sua nora não é tão inteligente quanto pensa. Eu fiz cópias, várias cópias. Encurralada e sem rotas de fuga, Cíntia tentou um último gesto de violência, ameaçando levar pelo menos um deles consigo para o abismo. No entanto, Beatriz Costa, a mulher que tivera sua vida profissional destruída por aquela criminosa, decidiu que era hora de retomar seu poder. Em vez de recuar diante da seriga, Beatriz caminhou em direção ao perigo com uma calma impressionante, movida por anos de dor reprimida e pelo desejo de proteger a família que a acolhera. Leonardo gritou de medo pela segurança dela, mas Beatriz estava determinada: não. Você não vai machucar mais ninguém. Com movimentos precisos que denunciavam seu treinamento em emergências e traumas, Beatriz agiu antes que Cíntia pudesse reagir. Em um instante de perícia técnica, ela imobilizou o braço da agressora e desarmou-a, retirando a seriga de suas mãos com a mesma firmeza com que um dia operara corações. O confronto físico terminou de forma abrupta, deixando a vilã desamparada e sem recursos. Beatriz, olhando nos olhos da mulher que a caluniara, declarou o fim daquele reinado de terror: você destruiu minha carreira. Você me tirou a capacidade de salvar vidas. Mas você não vai destruir mais nenhuma família. Acabou. Cíntia desmoronou completamente, caindo de joelhos no chão enquanto as lágrimas de desespero substituíam a arrogância anterior. O choro não era de arrependimento, mas de autopiedade por ter sido capturada em sua própria teia de enganos. Ela soluçou sobre o desejo de ter uma vida melhor e de nunca mais ser pobre, justificando seus crimes como meios para um fim egoísta. Leonardo, observando a mulher com quem fora casado, sentiu apenas uma profunda repulsa pela frieza com que ela encarava a vida humana. Eu só queria uma vida melhor. Eu só queria não ser pobre novamente. O comentário final de Leonardo selou o destino de Cíntia, enfatizando que a ambição nunca poderia justificar o assassinato de inocentes ou a ruína de vidas alheias. Enquanto a fumaça no andar de cima era controlada e as sirenes da polícia começavam a soar ao longe, o empresário sentiu o peso do fardo sendo retirado de seus ombros. A justiça estava finalmente a caminho, e a verdade, embora dolorosa, trouxera a liberdade necessária para todos. Leonardo olhou para sua mãe e para Beatriz, sentindo que a verdadeira nobreza não estava no dinheiro que Cíntia tanto cobiçava, mas na integridade, e por isso você matou pessoas inocentes. A história de coragem e segundas chances estava apenas começando para Beatriz e Leonardo. Com a confissão gravada e as cópias das provas seguras, o nome de Beatriz seria finalmente limpo perante o Conselho de Medicina, permitindo que ela voltasse a exercer sua verdadeira vocação. Leonardo, grato por ter sobrevivido ao plano sinistro de sua esposa, sabia que sua dívida com a ex-faxineira jamais seria totalmente paga, mas dedicaria sua vida a compensá-la pela injustiça sofrida. O destino, enfim, colocará as peças certas no lugar, transformando um encontro casual em uma jornada de redenção. Você salvou minha vida 2 vezes, Beatriz. Primeiro no hospital, e agora nesta sala. O doutor Paulo Henrique, enquanto finalizava a chamada para as autoridades, lamentou profundamente a destruição da carreira de uma médica tão talentosa por mãos tão cruéis. Enquanto aguardavam a chegada da polícia, Leonardo observava Beatriz, notando que seu olhar sobre a agora detida Cíntia não era de ódio, mas de uma profunda e melancólica tristeza.
Intrigado com tamanha resiliência, ele questionou como ela conseguia manter a calma diante da mulher que arruinara sua vida, ouvindo uma resposta que falava sobre a futilidade do rancor. Como você consegue olhar para ela sem ódio? Porque o ódio não traz de volta os anos que perdi. Não traz de volta as vidas que poderia ter salvo se ainda fosse médica. Dona Marta, sempre atenta e protetora, interveio para lembrar que a justiça estava apenas começando a ser feita e que o futuro reservava a chance de Beatriz retomar sua verdadeira vocação. Com a prova de sua inocência agora em mãos e os crimes de Cíntia expostos, o caminho para a reabilitação profissional estava aberto. Leonardo, sentindo o peso de sua gratidão, reforçou o compromisso de lutar por ela, vendo a esperança brilhar nos olhos da ex-faxineira. Mas você pode voltar a ser médica. Você acha que é possível? Eu vou fazer com que seja possível. É o mínimo que posso fazer pela pessoa que salvou minha vida. 3 semanas após a prisão de Cíntia, a vida de todos havia tomado um rumo definitivo para a redenção. Leonardo, acompanhado de sua mãe e do Dr. Paulo Henrique, percorria os corredores do fórum com uma pasta que continha o futuro de Beatriz. A ansiedade era visível em seu rosto, temendo que ela não aceitasse ajuda, mas Dona Marta o encorajava, afirmando que ela merecia não apenas a oportunidade, mas a verdade completa sobre o passado. Em um momento de hesitação, Leonardo confessou que guardava um detalhe que nem mesmo sua mãe conhecia. Você tem certeza de que ela vai aceitar? Ainda há mais coisas que ela não sabe. Há uma parte da história que eu nunca contei para ninguém. Ao saírem da sala de depoimentos, Beatriz foi recebida com a notícia oficial de sua inocência. O advogado explicou que a confissão gravada e as evidências de Dona Marta foram cruciais para anular o processo anterior, devolvendo-lhe a dignidade roubada há 6 anos. Beatriz respirou fundo, sentindo o peso da liberdade total pela primeira vez em muito tempo. Leonardo, aproveitando o momento, estendeu-lhe a pasta que simbolizava o reinício de sua jornada, descrevendo o conteúdo de forma inspiradora, oficialmente inocentada de todas as acusações. Finalmente acabou. Na verdade, está apenas começando. O que é isso? Sua nova vida. Ao abrir os documentos, Beatriz mal pôde acreditar no que lia. O Hospital Santa Clara a convidava formalmente para assumir a chefia do Departamento de Trauma. A proposta incluía direitos retroativos, o pagamento de todos os salários do período de afastamento e uma carta de desculpas assinada pela administração. Dr. Paulo Henrique reforçou que a instituição estava desesperada para reparar o erro histórico cometido contra ela. Atônita, ela segurou os papéis com mãos trêmulas enquanto ouvia a confirmação de sua importância para a medicina. Leonardo, isso é uma oferta oficial. Eles querem que eu volte. Eles estão implorando para que você volte. Além do retorno triunfal à carreira, Leonardo apresentou uma proposta de indenização completa por danos morais e materiais, garantindo que Beatriz pudesse recomeçar sua vida com o conforto e a dignidade que lhe foram tirados. As pernas da médica fraquejaram diante da magnitude da oferta, e ela hesitou em aceitar tamanha quantia, sentindo que era generosidade demais. No entanto, Dona Marta foi firme ao declarar que aquilo era o mínimo diante de tanto sofrimento. Foi então que Leonardo decidiu revelar o segredo que guardara sobre a noite do acidente. Isso é dinheiro demais. Eu não posso aceitar isso. Você não apenas pode como deve. Mas eu preciso te contar algo. Ajoelhando-se diante de Beatriz no corredor do fórum, Leonardo confessou que suas memórias do hospital eram muito mais nítidas do que ele admitira anteriormente. Ele revelou que, mesmo no limiar entre a vida e a morte, conseguia ouvir a voz dela chamando de volta e sentia sua mão segurando a dele com uma determinação inabalável. O empresário descreveu com detalhes a luta de Beatriz contra os médicos que já haviam desistido de seu caso, emocionando a todos com a lembrança de sua garra. O que você quer dizer? Eu me lembro de você. Me lembro de sua voz me chamando de volta quando eu estava desistindo. Me lembro de tudo. Beatriz, com lágrimas nos olhos, perguntou por que ele nunca mencionara aquelas memórias antes. Leonardo baixou a cabeça, admitindo com humildade que, na época, sua juventude e o foco na própria recuperação o tornaram egoísta. Ele explicou que, ao despertar completamente, soube que ela fora transferida devido a problemas profissionais e acabou não agindo.
Beatriz, sem qualquer amargura, completou o pensamento dele, entendendo que o contexto da época dificultara qualquer aproximação. Por que você nunca disse nada? E você não quis se envolver? Eu era jovem, egoísta e estava focado apenas em minha própria recuperação. Dona Marta revelou então que, apesar do silêncio inicial, Leonardo nunca parou de procurar pela médica que o salvara, mesmo sem saber seu nome completo. Dr. Paulo Henrique confirmou que participará de várias buscas infrutíferas por diversos hospitais e cidades, mas que o rastro de Beatriz fora apagado quando ela mudou de nome para o de solteira de sua mãe após o processo injusto. A busca incansável da família Silveira provava que a conexão entre eles era muito mais profunda. Ao olhar para Leonardo, ela percebeu que a segunda chance não era apenas para sua carreira, mas para o próprio coração. A jornada de coragem e verdade que começara com um flagrante na sala de estar terminava agora com a promessa de um futuro brilhante e a certeza de que a bondade sempre encontra o caminho de volta. Vocês estavam me procurando durante anos. A revelação de Dona Marta sobre o destino ter colocado Beatriz no caminho da família foi prontamente corrigida por Leonardo, que trouxe à tona uma verdade ainda mais sombria sobre a estratégia de Cíntia. Durante os interrogatórios, a vilã confessou que a contratação da faxineira não fora um acaso, mas um movimento calculado para neutralizar as investigações que a sogra vinha realizando. Cíntia descobriu que a família Silveira estava prestes a encontrar a médica e decidiu trazê-la para perto, acreditando que poderia manipular a narrativa a seu favor. Leonardo explicou a lógica perversa da esposa: Cíntia não a contratou por acaso. Ela sabia exatamente quem você era desde o início. Se algo acontecesse comigo, quem seria mais suspeita do que a ex-médica que havia perdido tudo por minha causa? Beatriz empalideceu ao compreender que fora traída para aquela mansão para servir como o álibi perfeito de um possível assassinato. A manipulação diabólica de Cíntia visava destruir o que restava da vida de Beatriz, usando seu passado traumático como cortina de fumaça para seus próprios crimes futuros. Dr. Paulo Henrique acrescentou que a vilã subestimou a força dos laços que seriam criados sob aquele teto. Leonardo, olhando com admiração para as duas mulheres à sua frente, destacou os erros de cálculo da esposa: ela ia usar a mim para encobrir o que planejava fazer com você. Mas ela subestimou duas coisas: o amor da minha mãe e o caráter extraordinário de uma mulher incapaz de fazer mal a alguém. A carga de culpa que Beatriz carregou por anos começou a se dissipar, sendo substituída por uma emoção avassaladora ao perceber que não era uma falha profissional, mas uma vítima de um jogo de poder. Ela decidiu retribuir a honestidade de Leonardo, revelando o que ele dissera durante os momentos mais críticos no hospital, anos atrás. Beatriz contou que as palavras dele sobre ter uma mãe que precisava de sua presença foram o combustível para que ela não desistisse da cirurgia. Com a voz embargada, ela relembrou o pacto silencioso que fizeram naquela noite. Você disse que tinha uma mãe que precisava de você, que não podia partir e deixá-la sozinha. Foi isso que me deu forças para continuar lutando. Dona Marta, profundamente emocionada, viu naquelas palavras a confirmação de que o vínculo entre seu filho e Beatriz fora selado muito antes daquele reencontro na mansão. Beatriz expressou sua gratidão, afirmando que a família Silveira havia devolvido a ela não apenas a carreira, mas a dignidade e a esperança de um futuro. Leonardo, no entanto, fez questão de ressaltar que a dívida era mútua e que a presença dela salvara todos de um destino trágico. Ele reafirmou o papel vital. Beatriz Costa está pronta para voltar a salvar vidas. Mais do que pronta, estou ansiosa para começar. 2 semanas depois, o clima de celebração deu lugar a um novo e inesperado pesadelo quando Beatriz chegou aos portões do Hospital Santa Clara. Em vez de uma recepção calorosa, ela encontrou correntes nos portões e uma multidão furiosa carregando cartazes que a rotulavam como assassina. O choque foi imediato ao ouvir os gritos de ódio de pessoas que ela sequer conhecia, acusando-a de crimes que iam muito além do caso pelo qual fora inocentada. Um homem da multidão a confrontou com violência verbal. Doutora Costa, como você tem coragem de voltar aqui depois do que fez? Não queremos assassinos aqui. Beatriz tentou argumentar, mostrando os documentos oficiais que comprovavam sua inocência e a anulação de seu processo anterior, mas a multidão parecia imune aos fatos. Uma mulher gritava que nenhum papel traria seu irmão de volta, deixando a médica em um estado de confusão absoluta, já que ela nunca havia sido acusada de outras mortes.
A situação escalou quando a imprensa local surgiu no local, com a repórter Marina Fernandes lançando perguntas incisivas sobre uma suposta série de negligências em sua carreira. A repórter disparou a acusação que paralisou Beatriz: é verdade que você está tentando retornar à profissão médica mesmo após múltiplas mortes sob sua responsabilidade. O número de vítimas mencionadas pela repórter e pelos manifestantes crescia a cada minuto, citando mortes que teriam ocorrido há 8 anos em diversas cidades. Beatriz sentiu o chão desaparecer sob seus pés ao ouvir que agora era acusada de ser responsável pela morte de pelo menos 5 pacientes. A precisão com que as pessoas falavam seu nome e os detalhes inventados sugeria uma campanha de difamação coordenada e extremamente profissional. Desesperada, ela tentou se defender. Alguém estava espalhando mentiras venenosas, e o que deveria ser seu primeiro dia de glória transformará-se em um linchamento público mediado pelas câmeras de televisão. Sentindo as pernas fraquejarem diante do ódio coletivo, ela percebeu que a luta por sua vida e carreira estava longe de terminar. Alguém está espalhando mentiras sobre mim, criando casos que nunca existiram. Como isso é possível? Beatriz sentia o peso do ódio coletivo esmagar suas esperanças, enquanto tentava, com a voz embargada, explicar à multidão que todos estavam sendo vítimas de um terrível engano. As lágrimas começaram a rolar quando percebeu que sua imagem estava sendo associada a mortes que ela jamais causará. No auge do desespero, ela viu Leonardo abrir caminho entre os manifestantes e as câmeras, correndo em sua direção com um olhar de determinação protetora. Ao alcançá-la, ele percebeu o estado de choque da amiga, que tentava entender como pessoas que nunca vira podiam acusá-la de tamanhas atrocidades. Isso não é verdade. Vocês estão sendo enganados. Leonardo, eu não entendo o que está acontecendo. Essas pessoas estão dizendo que eu matei parentes deles, mas eu nunca vi nenhum deles antes. Leonardo, agindo com a rapidez de quem está acostumado a gerir crises, compreendeu imediatamente que aquele cenário não era espontâneo, mas uma encenação meticulosamente orquestrada para destruir Beatriz antes mesmo de seu primeiro plantão. Quando a repórter Marina Fernandes o questionou sobre o financiamento do retorno de uma suposta médica negligente, ele não recuou. Pelo contrário, usou o microfone para reafirmar o caráter da mulher ao seu lado e denunciar a fabricação de mentiras. Com firmeza, ele defendeu a competência de Beatriz diante de todo o país. Alguém orquestrou isso. Alguém vazou informações falsas para a imprensa. É verdade que eu estou apoiando uma das médicas mais competentes e éticas que já conheci. Uma médica que foi falsamente acusada e que salvou minha vida. A tensão aumentou quando um homem da multidão gritou sobre a morte de sua esposa, Carmen Rodrigues, ocorrida há 8 anos no Hospital São Vicente. Leonardo, mantendo a calma, trocou um olhar significativo com Beatriz, pois sabia que aquele era justamente o hospital onde Cíntia, sob o nome de Carla Medeiros, havia trabalhado. Ao confirmar com Beatriz que ela jamais pisara naquela instituição, Leonardo percebeu a peça final do quebra-cabeça: alguém estava transferindo os crimes da enfermeira assassina para a conta da médica inocente. Ele sussurrou para ela antes de confrontar a massa enfurecida: Beatriz, você já trabalhou no Hospital São Vicente? Nunca, respondi eu. Eu só trabalhei no Santa Clara. Vocês foram enganados. Alguém está usando o nome da doutora Beatriz Costa para encobrir crimes reais cometidos por outra pessoa. Para provar sua afirmação, Leonardo sacou o celular e exibiu os registros oficiais de emprego de Beatriz, demonstrando que, no período das mortes citadas, ela trabalhava exclusivamente no Hospital Santa Clara, tornando impossível que estivesse em outro local cometendo negligências. A dúvida começou a se espalhar entre os manifestantes, e Leonardo lançou o nome que mudaria tudo: Carla Medeiros. Ao ouvir esse nome, a multidão paralisou. Era o nome da enfermeira que realmente cuidara de seus entes queridos. A revelação de que a verdadeira culpada já estava presa por assassinato fez a repórter questionar se havia uma conspiração em curso. Então expliquem como a doutora Beatriz pode ter matado alguém no Hospital São Vicente há 8 anos se ela nunca trabalhou lá. Quem matou suas famílias foi uma enfermeira chamada Carla Medeiros. Leonardo continuou seu interrogatório público, perguntando quantos ali haviam sido contatados recentemente por um advogado oferecendo serviços gratuitos para processar Beatriz. Quando várias mãos se levantaram, ficou claro que as famílias enlutadas haviam sido usadas como peões em um jogo de xadrez jurídico.
Ele explicou que a dor legítima daquelas pessoas estava sendo transformada em uma arma para impedir que Beatriz fosse reabilitada e que novas investigações surgissem. O empresário foi direto ao ponto sobre a manipulação cruel. Vocês foram manipulados. Suas dores reais, suas perdas verdadeiras foram usadas como armas contra uma mulher inocente. Alguém que tem muito a ganhar mantendo a verdade escondida. Nesse momento crucial, o Dr. Paulo Henrique chegou ofegante com novos documentos que identificavam o mentor por trás do protesto, o irmão de Cíntia, um advogado criminalista de renome. O plano era desonesto e estratégico. Ao tentar provar que Beatriz era culpada de múltiplos crimes, ele esperava reverter a confissão de Cíntia, alegando que ela fora coagida a mentir sob pressão. Um médico esclareceu à imprensa que o protesto fora uma ferramenta de criminosos para confundir a justiça. Com a respiração ainda pesada, ele denunciou a manobra. Descobri quem está por trás disso. Pertence ao irmão de Cíntia. Ele está tentando reverter a confissão dela. Estou dizendo que pessoas enlutadas foram manipuladas por criminosos. A multidão, que antes gritava palavras de ódio, agora mergulhava em um silêncio reflexivo e envergonhado. Leonardo pediu que a raiva fosse direcionada aos verdadeiros culpados e não à mulher que dedicara a vida a salvar pessoas. Beatriz, vendo o sofrimento nos olhos daqueles que haviam perdido seus familiares para a negligência de Cíntia, sentiu uma profunda compaixão. Mesmo após ser hostilizada, ela ofereceu sua ajuda para buscar a justiça real para cada uma daquelas vítimas, transformando o ódio em uma aliança inesperada. Com doçura, ela confortou os manifestantes. Eu entendo a dor de vocês. Eu sinto muito pela perda de vocês. Verdadeiramente sinto. Sim, eu vou ajudar vocês a conseguirem a justiça que merecem. Todos vocês. Leonardo sorriu ao ver que a força e a vocação de Beatriz haviam triunfado sobre a calúnia mais uma vez. Ele garantiu diante das câmeras que forneceria todos os recursos financeiros e jurídicos necessários para que a doutora Costa pudesse liderar essa nova busca por justiça na comunidade. A repórter, percebendo que tinha em mãos uma história de redenção ainda maior, pediu uma declaração final. Leonardo olhou diretamente para a lente, enviando um recado claro a quem tentava destruí-los, e eu vou garantir que ela tenha todos os recursos necessários para fazer isso. Minha declaração oficial é esta: a doutora Beatriz Costa é uma das pessoas mais íntegras que já conheci. O encerramento de sua fala foi um tributo à trajetória da mulher que, de médica respeitada a faxineira humilhada, nunca perdeu sua essência. Leonardo destacou que ela estava salvando a comunidade pela segunda vez, agora ao expor uma rede criminosa que poderia ter permanecido nas sombras para sempre. A multidão começou a se dispersar, mas alguns manifestantes permaneceram para apertar a mão de Beatriz e pedir desculpas. A declaração de Leonardo ressoou como um compromisso público de proteção e justiça. Ela salvou minha vida quando eu era jovem e agora está salvando a vida de nossa comunidade novamente, expondo uma rede de crimes que poderia ter continuado para sempre. Aquele dia, que começou com correntes e cadeados, terminou com os portões do Hospital Santa Clara sendo abertos para a doutora Beatriz Costa. Ela entrou no prédio não apenas como uma profissional reabilitada, mas como um símbolo de resistência contra a mentira. Leonardo e Dona Marta observaram-na caminhar em direção ao seu destino, sabendo que a vida lhes dera muito mais do que uma segunda chance, dera-lhes um propósito compartilhado. Beatriz parou na entrada, olhou para trás e sorriu para Leonardo, ciente de que a verdade, enfim, a tornará livre. Obrigada por não desistir de mim, Leonardo. Eu nunca desistiria de quem me ensinou o valor da vida. O desfecho do discurso de Leonardo em frente ao hospital selou o destino de qualquer oposição remanescente, estabelecendo um escudo protetor em torno da honra de Beatriz. Com uma autoridade que silenciou até o mais cético dos repórteres, ele deixou claro que não permitiria que a injustiça prosperasse por mais um segundo sequer. A promessa de retaliação pessoal contra quem tentasse sabotar o retorno da médica foi o golpe final na campanha de difamação, e qualquer pessoa ou instituição que tentar impedir que ela pratique medicina novamente, terá que lidar comigo pessoalmente. O silêncio que se seguiu foi quebrado por aplausos espontâneos, vindos tanto do Dr. Paulo quanto das famílias que, instantes antes, clamavam por vingança, reconhecendo ali a força da verdade. 6 meses após aquele confronto épico, o cenário era o Conselho Médico Estadual,
onde uma multidão aguardava ansiosamente a reabilitação oficial de Beatriz. Leonardo, sentado ao lado de Dona Marta, observava a transformação da mulher que um dia fora sua faxineira. Beatriz agora exibia uma postura inabalável, tendo recuperado a confiança que as mentiras de Cíntia haviam tentado apagar. O presidente do conselho, Dr. Marcelo Antunes, concedeu-lhe a palavra para as considerações finais, reconhecendo a importância daquele momento para a história da medicina local. Doutora Beatriz Costa, durante os últimos meses, este conselho conduziu uma investigação completa sobre seu caso. Gostaríamos de ouvir suas considerações finais. Beatriz levantou-se com uma elegância que transcendia seu passado de provações, dirigindo-se aos conselheiros com uma voz que não mais tremia. Ela descreveu o peso de carregar 6 anos de uma culpa inexistente e como esse período de obscuridade a ensinou a valorizar a luz da verdade. Seus olhos encontraram os de Leonardo enquanto ela refletia sobre como a dor a conduzir exatamente ao lugar onde precisava estar para que a justiça fosse feita. Com serenidade, ela resumiu sua jornada de superação. Senhores conselheiros, aprendi que a verdade sempre encontra um caminho para a luz e que às vezes as situações mais dolorosas nos levam exatamente onde precisamos estar. A médica ressaltou que, se não tivesse perdido tudo e aceitado o trabalho na mansão dos Silveira, os crimes em série de Cíntia jamais teriam sido descobertos. Através de sua investigação técnica, foi possível identificar que a enfermeira assassina havia tirado a vida de pelo menos 7 pessoas em diferentes hospitais, usando identidades falsas. O alívio de famílias como a de Marina Santos, que finalmente tinham respostas, era o maior troféu de Beatriz. Ela detalhou o impacto de sua busca por justiça. Descobrimos que Cíntia havia matado pelo menos 7 pessoas em 3 hospitais diferentes. 7 famílias que finalmente puderam ter respostas e um pouco de paz. O Dr. Antunes, impressionado com a profundidade do trabalho forense realizado por Beatriz, reconheceu que seu relatório fora peça fundamental para que o sistema judiciário pudesse agir contra a rede de crimes de Cíntia. No entanto, Beatriz, fiel à sua natureza humilde e grata, fez questão de dividir os méritos com aqueles que foram seu alicerce nos momentos de desespero. Ela olhou para Leonardo com uma intensidade que falava de um vínculo que agora ia muito além da gratidão médica. Obrigada, doutor. Mas eu não fiz isso sozinha. Tive o apoio de pessoas que acreditaram em mim quando eu mesma havia perdido a fé. O veredicto final foi anunciado sob uma aura de solenidade e reparação histórica. O Conselho Médico não apenas restaurou todos os direitos e privilégios da doutora Beatriz Costa, como também emitiu um pedido de desculpas oficial pelo erro do passado. A explosão de aplausos na sala foi ensurdecedora, unindo médicos, jornalistas e as famílias das vítimas em um coro de reconhecimento. Leonardo sentiu o coração bater mais forte ao ver a dignidade de Beatriz ser plenamente restabelecida. É com grande satisfação que este conselho anuncia a reabilitação completa da doutora Beatriz Costa, com todos os direitos e privilégios restaurados. A surpresa, contudo, ainda não havia terminado, pois o Hospital Santa Clara aguardava um anúncio especial que elevaria a carreira de Beatriz a um novo patamar. O diretor da instituição, Dr. Roberto Fernandes, subiu ao púlpito para oferecer-lhe muito mais do que sua antiga posição. Ele propôs que ela assumisse a chefia do novo Departamento de Trauma e Emergência, reconhecendo que sua experiência única e sua resiliência eram ativos inestimáveis para a equipe médica. A oferta foi direta e carregada de admiração profissional. Doutora Beatriz Costa, gostaríamos de oferecer a você não apenas sua antiga posição, mas a chefia do novo Departamento de Trauma e Emergência. Para imortalizar o legado de Beatriz e garantir que nenhum outro médico sofresse a mesma injustiça, o hospital anunciou a criação de um Instituto de Investigação Médica Forense com o nome dela. O objetivo da nova unidade seria prevenir e investigar casos de negligência ou sabotagem médica, utilizando a metodologia que ela mesma desenvolvera durante sua luta pela inocência. Leonardo, surpreso com a escala da homenagem, percebeu que o nome Silveira estaria para sempre ligado ao renascimento daquela mulher. O hospital criará o Instituto Beatriz Costa de Investigação Médica Forense, dedicado a prevenir e investigar casos similares ao que você enfrentou. Beatriz, agora emocionada e cercada pelo carinho de todos, olhou para as mãos que um dia seguraram vassouras e que agora voltariam a segurar bisturis e salvar vidas. Ela compreendeu que sua passagem pela mansão como faxineira fora o teste final de seu caráter, transformando-a em uma profissional ainda mais sensível e humana.
O sorriso que ela compartilhou com Leonardo naquela sala de reuniões era prova de que a vida havia retornado em dobro tudo o que lhe fora roubado. Vocês me devolveram não apenas minha carreira, mas minha dignidade, minha esperança. Eu vou ajudar vocês a conseguirem a justiça que merecem. A história de Leonardo e Beatriz chegava a um novo capítulo, onde a gratidão se tornava amizade, e talvez algo mais profundo. Enquanto os presentes começavam a se dispersar, Leonardo aproximou-se da doutora Costa, sentindo que sua própria vida fora reabilitada junto com a dela. O destino, enfim, havia colocado as peças certas no lugar, transformando uma tragédia em uma rede de proteção para toda a comunidade. Leonardo olhou para ela, orgulhoso, e sussurrou: Doutora Costa, acho que temos muitas vidas para salvar agora. Está pronta para começar. Leonardo observou o semblante de sua mãe e percebeu um brilho de cumplicidade que explicava a origem dos recursos para o novo instituto. Ao sussurrar sua descoberta, recebeu a confirmação de que Dona Marta fora doadora anônima, retribuindo o milagre que Beatriz operara anos antes. Beatriz, embora profundamente tocada pela generosidade, demonstrou que sua nova posição não seria apenas um título, mas uma missão de resgate para outros injustiçados. Com uma autoridade ética admirável, ela impôs uma condição para assumir o cargo: eu aceito todas as ofertas com imensa gratidão. Mas sob uma condição: quero que metade da equipe do novo instituto seja composta por profissionais que, como eu, tiveram suas carreiras injustamente prejudicadas. Após o encerramento da cerimônia, o saguão fervilhava com a recepção, mas Leonardo aguardou o momento em que pudesse ter Beatriz apenas para si. Ao se aproximar para parabenizá-la formalmente, a tensão entre eles mudou de natureza, deixando de ser sobre o passado trágico e tornando-se sobre um futuro possível. Ambos tentaram falar ao mesmo tempo, em uma coincidência que trouxe leveza ao ambiente. Beatriz tomou a palavra primeiro, revelando que o apoio de Leonardo fora o alicerce para que ela recuperasse algo que julgava extinto em sua alma. Parabéns, doutora Costa. Obrigada, Sr. Silveira. Leonardo, durante todos esses meses você foi mais do que um amigo. Você me deu a capacidade de confiar em alguém completamente, a capacidade de amar novamente. Leonardo sentiu o impacto daquela declaração, mas Beatriz, temendo a complexidade do momento, tentou recuar mencionando o trauma do casamento anterior dele. No entanto, Leonardo não permitiu que as sombras de Cynthia interferissem na clareza do que sentia. Ele aproximou-se, tocando o rosto dela com uma ternura que selava o destino de ambos, reafirmando que ela o salvara não apenas da morte física no passado, mas da destruição emocional no presente. Com o coração exposto, ele fez sua própria promessa de resgate: Beatriz, você salvou minha vida 2 vezes. Agora eu quero que você me deixe salvar a sua vida também. Não porque você precisa ser salva, mas porque eu te amo. A declaração de amor foi o ponto de virada definitivo para Beatriz, que viu as lágrimas de alegria substituírem as de dor. Leonardo confessou que se apaixonara pela coragem dela ao defender Dona Marta e pela integridade de quem transformou o próprio sofrimento em força para amparar o próximo. O beijo que trocaram na sala agora quase vazia foi acompanhado pelos aplausos emocionados de Dona Marta, que assistia de longe ao triunfo do amor verdadeiro. Com a voz embargada, a matriarca celebrou o encontro das almas gêmeas. Eu me apaixonei pela mulher corajosa que defendeu minha mãe. Eu também te amo, Leonardo. Finalmente meu filho encontrou sua alma gêmea. 3 meses depois, o Jardim das Acácias tornou-se o cenário de um novo começo, onde as roseiras de Dona Marta emolduravam um altar improvisado para a união do casal. Beatriz caminhava radiante ao lado de Leonardo, cercada por amigos que foram forjados no fogo das investigações, como Marina Santos e o Dr. Paulo Henrique. O celebrante, ao iniciar o rito, foi gentilmente corrigido por Leonardo para que a cerimônia fosse conduzida em sua língua nativa, reforçando a autenticidade daquele momento. O discurso oficial celebrou a improbabilidade daquele encontro que se transformou em destino. Estamos reunidos aqui para celebrar não apenas a união de Leonardo e Beatriz, mas também a prova de que o amor verdadeiro pode surgir das situações mais improváveis. No momento dos votos, Leonardo assumiu o compromisso de ser o companheiro que Beatriz merecia, apoiando-a em sua jornada de cura e justiça. Ele prometeu ser o porto seguro para a mulher que enfrentará o mundo sozinha por tanto tempo. Beatriz, por sua vez,
prometeu construir uma família fundamentada na verdade e na celebração das segundas chances, reconhecendo que sua vida era prova viva de que milagres acontecem para quem mantém a fé. Com a voz firme, eles selaram o pacto diante de seus entes queridos. Leonardo, você aceita Beatriz como sua esposa? Aceito, e prometo ser o homem que ela merece. Beatriz, você aceita Leonardo como seu marido? Aceito, e prometo nunca esquecer que os milagres existem. Dona Marta, assistindo ao beijo que unia formalmente o casal, elevou uma prece silenciosa de gratidão ao perceber a perfeição com que a vida corrigira seus próprios erros. Ela compreendeu que a injustiça sofrida por Beatriz fora o caminho tortuoso que a trouxe de volta ao seio da família Silveira, onde ela sempre pertencera. O jardim, agora palco de risos e esperança, era o testemunho de que as pessoas certas se encontram no momento exato da necessidade. A oração de Dona Marta resumiu o sentimento de todos. Às vezes, a vida tem uma forma perfeita de corrigir seus próprios erros. E às vezes as pessoas certas encontram umas às outras exatamente quando mais precisam. 2 anos se passaram, e o Instituto Beatriz Costa tornou-se um farol de ética e competência, transformando a realidade da investigação médica forense no país. Leonardo, inspirado pela integridade da esposa, redirecionou seus negócios para criar uma rede. O bebê representava a continuidade de uma história que começou com um acidente trágico e terminou em uma vida plena e cercada de afeto. Beatriz, ao segurar o filho nos braços, soube que cada dia de provação havia valido a pena para chegar àquele momento de paz absoluta. A família Silveira estava finalmente completa, unida por laços de sangue, acima de tudo, por laços de gratidão e justiça. Minha declaração oficial é esta: a doutora Beatriz Costa é uma das pessoas mais íntegras que já conheci. A jornada de Beatriz, que começou em uma noite de chuva há 20 anos, encerrava-se em um ciclo de luz e propósito. Ela deixará de ser a salvadora anônima para se tornar o pilar de uma nova era na medicina e no coração de Leonardo. Enquanto observavam o pôr do sol no jardim, o casal sabia que, independentemente dos desafios futuros, eles teriam um ao outro e a verdade como guia. A história de Beatriz Costa era a prova definitiva de que a justiça pode tardar, mas, quando encontra o amor como aliado, ela se torna invencível. Você me devolveu minha vida 2 vezes. Eu nunca desistiria de quem me ensinou o valor da vida.